as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, no versículo 11. Amém? E ele disse: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem dele disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens, com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe no caminho, seu pai o viu. E teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu-o, ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui o novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido, e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: O teu irmão chegou, e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele recebeu são e salvo. Ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Somente até aqui. É motivo de grande alegria estar aqui. E eu quero trazer uma mensagem bem breve. E eu quero falar sobre avivamento com os irmãos. E o foco dessa mensagem gira em torno não do filho que sai, mas do filho que fica. Tanto que o título da mensagem é O Filho que Fica. Essa história faz parte de uma história que Jesus estava contando. Nesse versículo, Jesus conta a história da dracma, conta a história das ovelhas e conta a história do filho pródigo. No entanto, Jesus ele começa dizendo que ele contaria uma parábola. Então, tanto a parábola, a história da ovelha, quanto da dracma, quanto do filho pródigo, elas são uma parábola só. São 3 histórias em uma parábola só, em que Jesus está falando sobre filhos que se perderam. Ele fala sobre um filho que se dispersa do rebanho, na ovelha, e depois o pastor vai buscar. Ele fala de uma dracma que se perdeu dentro. E fala de um filho e de 2 irmãos e de um pai. Essa história é a unificação de tanto das pessoas que se perdem fora, como das pessoas que se perdem dentro. Mas o foco dessa mensagem não é simplesmente o filho que sai, apesar do nome ser filho pródigo. Esse nome filho pródigo foi dado não nos tempos bíblicos, a Bíblia não dá esse nome. Foi quando a Septuaginta juntou todos os livros da Bíblia e eles deram esse nome para identificação. O foco aqui na mensagem é sobre o pai. O Tim Keller, no seu livro, ele diz sobre o verdadeiro pródigo dessa história, seu pai. Porque o pai foi quem esbanjou. E pródigo é justamente esbanjar. Quando a gente fala de filho pródigo, está falando do filho esbanjador, do filho que gastou muito.
Mas na verdade, nessa história, quem esbanja é o pai. É o pai que esbanja perdão, é o pai que esbanja amor. Então, o foco dessa mensagem é justamente mostrar o amor do pai para aqueles que pecam. Mas ela tem uma precisão que nenhuma dessas outras histórias que vem antes conta, que é justamente do filho que se perde dentro. Esse filho, essa parábola não tem um fim, não se fala o que aconteceu com o filho que se perde lá dentro, mas ela nos ensina muitas coisas. A história nos conta que o filho mais novo, que é o filho pródigo, ele pega e pede para o seu pai a herança. E a gente precisa entender que naquele tempo, pedir a herança para o seu pai era um momento, era algo que culturalmente significava um absurdo. Era um desrespeito a quem você tinha como pai. Era você dizer que o seu pai já não era mais importante. Era como desejar a morte do próprio pai. Mas essa história, Jesus ele leva a níveis extremos, ao ponto do pai não se sentir ofendido, ao ponto do pai entregar com alegria. E quando o seu filho volta, ele ainda o recebe com alegria. Mas eu quero falar aqui sobre o filho mais velho, porque o filho mais velho, ele tem um problema sério. Porque o filho mais velho, ele continua na casa do pai e ele tinha tudo que o filho mais novo abriu mão. Ele tinha a segurança de uma herança que era grande, porque a história conta que esse pai, ele tinha dinheiro, ele tinha servos, ele tinha pão, comida de sobra. Então aquele filho nasceu sabendo que ele não precisaria se preocupar com boleto nenhum. Ele podia ser a pessoa mais alegre do mundo, porque ele tinha estrutura, ele tinha comida, tudo garantido para o resto da sua vida e ele tinha um pai presente. Mas quando o filho mais novo volta, ele se encontra insatisfeito com o seu pai. E ele diz: olha só, pai, eu estou aqui, eu trabalho para o Senhor, eu faço tudo o que o Senhor pede, mas o Senhor nunca me deu um cabrito como esse. Em outras versões, o cabrito vai ser não um novilho cevado, mas um cabrito gordo. Ou seja, o pai matou o melhor cabrito que ele tinha para oferecer a um filho. Mas, meus irmãos, quando eu li esse texto, o Senhor me incomodou sobre algo. E aqui é onde eu começo a falar sobre avivamento. Porque o filho mais velho, ele tinha tudo. O filho mais velho tinha estrutura, tinha casa, tinha comida. E aquilo já não satisfazia ele. Porque o problema do filho mais velho não era a falta de algo, mas era a falta de reconhecer que o verdadeiro valor do que ele tinha era o próprio pai. A verdadeira riqueza da casa do pai não eram as riquezas, não era o cabrito, não era uma estrutura saudável para se morar, era a presença do próprio pai. E o motivo da sua insatisfação perante a tudo aquilo que ele tinha era justamente porque o pai já não era mais o suficiente. O pai era a fonte de todas as bênçãos, de toda a estrutura que ele tinha. E quando o pai já não era mais suficiente, aquilo tudo perdeu o valor. E eu digo isso porque a gente precisa olhar para nós como igreja. E talvez a gente tenha perdido os olhos do verdadeiro valor de estarmos aqui. E agora a gente questiona Deus pelo que ele não fez, pelo que ele deixou de fazer, pelo que ele deixou de entregar para nós. Porque é isso que está acontecendo aqui. Ele diz: pai, eu fiz tudo que o Senhor me pediu, e o Senhor não deu o que eu queria. E quantas vezes a gente, em momentos de tristeza, a gente olha para o Senhor e fala: Senhor, eu te sirvo, eu tenho uma vida justa, eu não peco, eu não faço nada de errado, e mesmo assim eu estou sofrendo. E a questão é, a gente já tem tudo. O filho mais velho tinha tudo debaixo dos seus olhos, tinha tudo debaixo do seu braço, e mesmo assim aquilo não era o suficiente, porque ele não conseguia reconhecer o valor de estar perto do seu pai. A mesma causa do filho que sai é a mesma causa do filho que permanece. O pai já não era mais suficiente. E não é porque um gastou com prostituta e o outro não gastou que eles não se perderam de forma igual. E talvez o filho que permanece era pior, porque a Bíblia não fala que ele reconheceu o seu erro. O outro que saiu e errou, ele reconhece. E ele volta para os braços do pai. Meus irmãos, quando a gente começa a falar sobre avivamento, a gente não está falando nada além do que viver uma vida a qual o Senhor já queria que a gente vivesse. Avivamento não é algo extraordinário, é justamente a gente voltando ao estado que a gente deveria viver como igreja. Porque o que é avivamento? Presença do Espírito Santo e arrependimento. A gente deveria viver isso todos os dias. Foi a promessa do Senhor.
Então, a gente não está correndo para alcançar algo a mais, a gente está correndo para alcançar o nível 0. Porque a gente está vivendo um estilo de vida, um estilo de igreja em que a gente está abaixo do 0. A gente está negativo. E talvez a gente esteja doente espiritualmente. Avivamento não é um lugar com a presença de alegria. Avivamento é um lugar com a presença de conserto. E Deus está nos chamando para isso. Enquanto eu orava ao Senhor, falava, Senhor, como eu posso falar de avivamento para a minha igreja? E o Senhor me dizia que a gente precisa entender a mensagem para quem a gente está comunicando. Porque falar para as jovens sobre avivamento é muito legal. Desperta em nós algo da gente querer ir, a gente se esforçar e arriscar a nossa vida, isso é muito legal. Mas aqui a gente está conversando com pessoas que têm mais de 30 anos, que têm uma vida cotidiana muito apertada, que têm responsabilidades familiares, pessoas que sofrem de limitações de saúde, de que já não podem correr mais, se esforçar tanto mais. E o meu pedido, como alguém jovem que ainda tem saúde para correr, é não desprezem a nossa geração. Porque não foi um homem jovem que recebeu os filhos pródigos de volta. Foi um pai, provavelmente já idoso, porque seus filhos já eram adultos. E quando a gente fala de avivamento para pessoas mais velhas, é justamente estarem lutando guerras de joelho, orando pela geração que está vindo. E talvez a gente trabalhe por algo que a gente não vai viver. Talvez a gente trabalhe para um avivamento que a gente não vai ver. E por que a gente trabalha? Para construir um lugar para que os nossos filhos vivam esse avivamento. Quando a gente está travando guerra, a gente não está travando guerra só por nós, mas pelos nossos filhos. E talvez você não tenha saúde para sair por aí pregando, andando, correndo, mas por favor, ore por aqueles que ainda têm. Porque há uma geração que é sedenta pela palavra. E a gente se esqueceu desse povo. A gente começou a rivalizar com gente do mundo e a gente nunca foi disso. A gente teve recentemente o carnaval. E todos os crentes se sentiram mega ofendidos com a lata de conserva. E todo mundo declarou guerra nas redes sociais. Só que antes de orar por aqueles que estão perdidos, a gente declarou guerra. A gente afastou eles mais um pouco. E não significa que a gente concorda, mas, meus irmãos, eles não conhecem o que a gente conhece. Eu não sinto raiva de quem está lá no carnaval, sabe por quê? Porque eles não conhecem. E não vai ser declarando guerra contra eles que eles vão se arrepender. Não vai ser dizendo que eles não entendem o que a gente entende. Eles realmente não entendem, é por isso que a gente tem que explicar e não declarar guerra. Meus irmãos, a gente precisa parar de achar que a gente está guerreando contra homens. Não é contra homens. Aquelas pessoas que estão lá, elas estão fazendo oferendas ao diabo não porque elas têm consciência daquilo. Porque se você perguntar, você gosta do diabo? Eles vão dizer, não, óbvio que não, ele é mau. Eles estão sendo escravizados. E um dia lá atrás foi a gente. Então não tem ninguém melhor, ninguém que está aqui é melhor do que quem está lá. E quando a gente fala de o filho que fica, é justamente isso. Ele dizendo, olha só, pai, eu não sou melhor que ele. Por que eu não me prostituí? Por que eu não desonrei o seu status de pai aqui perante a cultura? Mas a resposta de um pai é aquela que diz, eles estavam mortos, eles estavam perdidos, mas hoje eles foram encontrados. Será mesmo que a gente quer que pessoas se convertam? Ou a gente quer criar um estado evangélico para a gente dominar sobre essas pessoas? Será que o nosso clamor é para que essas pessoas que estão totalmente entregues a bebidas, a prostituição, a idolatria, será mesmo que é para que eles se convertam e conheçam a verdade? Porque a humanidade clama por isso. A humanidade clama pelo Senhor. Só que a carne, ela nunca vai deixar a gente entender isso. A alma dessas pessoas clama pelo Senhor. Mas a carne maqueia esse desejo, dizendo que eles podem encontrar em outros lugares. E lá fora, meus irmãos,
Eles estão buscando a mesma coisa que a gente busca, só que a gente encontrou. Eles não. Então, quando a gente olhar para aquelas pessoas em estado de droga, em estado de prostituição, que a gente não olhe com ódio, mas olhe com amor. Porque eles não são pessoas que estão conscientes daquilo que eles estão fazendo. A gente declarou guerra contra pessoas que fizeram uma arte em lata de sardinha. Enquanto o nosso Deus pediu para que o Senhor perdoasse aqueles que o apedrejaram. Que a gente volte a viver um evangelho que ore pelos nossos perseguidores. Que clame para que o Senhor venha com arrependimento e não com fogo. E que o fogo que a gente clame seja sobre nós. Que esse fogo purifique e nos encha. Que a gente não se esqueça do Deus esquecido. O Deus esquecido talvez entre nós seja o Espírito Santo. Porque a gente aprendeu a fazer estrutura. A gente aprendeu a tocar, a gente aprendeu a pregar, e disso a gente não precisa do Espírito Santo. Mas para um crescimento, para arrependimento, a gente precisa sim se derramar aos pés do Espírito Santo. E é uma maldição quando a gente começa a se achar digno de estar aqui. Quando a gente começa a se achar mais digno do que os irmãos que não confessam a nossa mesma fé. Em nenhum momento eu me senti ofendido com aquilo que o carnaval propagou. E eu nem esperava que eles falassem algo bom da gente. É todo ano a mesma coisa, gente. Todo ano eles fazem alguma coisa diferente. E que bom que eles atacam a gente, porque já pensou? Se eles concordassem com o que a gente faz, talvez a gente estaria errado. Mas se algum crente entrasse num sambódromo ou numa avenida e perguntasse: você acredita em Deus? Acredito. Você acha que Deus é bom? Acho. E o que você está fazendo aqui? Me divertindo. Nenhuma daquelas pessoas ali está orquestrando um plano mirabolante para implantar algo novo na mente dos jovens. Estão todos escravos. Todos eles já tiveram uma lavagem cerebral feita pelo inimigo muito antes. E a gente? A gente está orando por aqueles que estão lá em cima, que um dia vão ser eles. A gente está orando pelos jovens ou está condenando, dizendo: olha, essa geração está perdida. Essa geração não quer mais nada. A gente desistiu de travar guerras com aquilo que a gente deveria travar, que é contra o diabo e não contra pessoas perdidas. Se coloque de pé, vamos orar. Meus irmãos, não sejam como o filho que permanece, que não sente falta do irmão. Quando ele volta, o filho mais velho, ele não demonstra alegria pelo irmão ter voltado, ele não demonstra saudade. Ele só se preocupa consigo mesmo. Se você sair daqui hoje, mande mensagem para aquele irmão que se afastou e que você nunca mais viu. Chore por aqueles que se afastaram. Chore pela dor que dói no coração de Deus. Porque Deus não se agrada, Deus chora quando um filho se afasta da presença dele. Porque a gente está falando do Deus que abandona 99 e vai buscar um. E se a gente precisa imitar o Senhor, que a gente vá buscar esse 1, esse 2, esse 3, não sei. Não desista das pessoas que caminharam com você um dia. Sinta saudade dos seus irmãos. Porque o Cristo sente saudade. E Ele quer ver esses irmãos que um dia estiveram aqui de novo, nessa mesma cadeira. E não importa se essas pessoas te machucaram, nós não temos tempo mais para ressentimento, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos nós diante de Ti. Nós pedimos para que a Tua presença se intensifique sobre nós e que nossos olhos estejam abertos e que as escamas caiam nos nossos olhos, para que a gente comece a travar as guerras que o Senhor nos chamou para travar. Nossa guerra não é contra homens, mas é, Pai, contra o inimigo.